Amém. Boa tarde a todos, para a honra e glória do Senhor que nós estamos aqui hoje, nesse dia especial, nessa sexta-feira da Paixão. Nós estamos iniciando na sua rádio amormaior.net.br, dia 7 de abril de 2023, Escola Bíblica em Ação, Pastor João Lembo. Um privilégio nós estarmos juntos aqui, né? Nós somos da IBA, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Eu já peço para você se inscrever no nosso canal de YouTube. Nós temos gravados os nossos programas, as nossas mensagens, né? Eu peço que você, além de se inscrever, de ver, de ouvir, que você compartilhe. Nós estamos na Avenida Visconde Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. Nós estamos para glorificar, exaltar o nome do Senhor. E o nosso programa, Escola Bíblica em Ação, todas as sextas-feiras, às 17 horas, aqui na rádio, que eu já vou pedir para você divulgar o link, www.amormaior.net.br. Programa 32, Programa 32, ano 2, Escola Bíblica em Ação. Nós sempre iniciamos com o nosso devocional. Eu peço que você esteja com a sua Bíblia na mão, esteja com a palavra revelada. Eu peço que você abra Evangelho de João 1. Evangelho de João 1, 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? E é interessante, não é, que João Batista, não é? Ele viu, não é lindo isso, né? E viu, né? Então o que me chama a atenção inicialmente nesse texto é que João viu, não é? O Cordeiro estava na frente dele, né? E com a revelação do Espírito Santo ele falou: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro, né? No sentido da inocência, de ir para o matadouro inocente, calmo, tranquilo, humilde, não é? Então esse Cordeiro, nosso Jesus, que tirou o pecado, que fez com que todos nós em fé, que acreditássemos realmente no Filho, no Cordeiro, pudéssemos realmente vivificar o nosso espírito e adorar, e amar e glorificar o nome do Senhor, através do único Salvador, do caminho, da verdade e da vida, que é Jesus Cristo, não é? Então, é um dia hoje especial, não é? Um dia, não é, que a igreja, não é, lembra do sacrifício vicário de Jesus, não é? A sexta da paixão, a sexta da morte, a sexta do sacrifício, não é? E que eu acredito que quando Jesus Cristo morreu por mim e por você, ele nos viu, ele estava lá em cima daquela cruz e nos viu, não é? E quando eu penso nisso, quando eu medito nisso, meu coração se alegra, né? Porque foi para mim, né? Aquele sacrifício foi para mim.
toda aquela angústia foi para mim. Não é? A obediência foi para mim. O amor foi para mim. Não é? E foi para você. Não é? Para você que crê, para você que acredita, para você que já confessou, mas para você também que ainda não fez isso. Né? Então é por isso que a palavra dele é viva e suficientemente, né? Suficiente para que você, através da palavra, tenha fé, medite. Essa fé, ela entra realmente no nosso coração através do Espírito Santo e de uma forma absolutamente sobrenatural, que só Ele conhece, só Ele sabe. Nós podemos, né, falar: Deus, obrigado. Obrigado pelo seu Filho. Nós reconhecemos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Esse é o grande objetivo, igreja. É que nós estamos aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Nós bendizemos o seu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa tarde, nessa sexta-feira, lembrando de todo o sacrifício, Pai. Lembrando, Pai, de toda a obediência. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos por essa palavra, nós agradecemos, Deus, pelo Espírito Santo que nos convence, nós agradecemos ao amor de Deus, nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, por todo o seu amor, por todo o seu carinho, por todo o seu cuidado. Bendito seja o seu nome, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco, que a gente continue, Pai, te reconhecendo como Senhor e Salvador. Que não haja absolutamente, Deus, nada que possa nos separar desse amor. Que a gente esteja realmente sempre ao seu lado. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, através da nossa fé, esteja sempre dentro de nós. Nós te louvamos, nós bendizemos o seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora para a primeira parte, não é? Continuando, evidentemente, com o nosso livro de Apocalipse, não é? Eu convido você a Apocalipse 11, né? Eu espero você, não é? A pegar, não é? A achar Apocalipse 11. Nós estaremos lendo a partir do verso 3 de Apocalipse 11. Nós estaremos lendo até o verso 14 de Apocalipse 11. 2 a 14. 3 a 14. Lembrando que a semana passada nós estudamos os versos 1 e 2 de Apocalipse 11. A partir do verso 3. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como ferir a terra com todo tipo de flagelos tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas.
e seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, espiritualmente, que se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. O que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo, e as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos se contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas, as outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Por último, verso 14. Passou o 2º ai, e eis que sem demora. E eis que sem demora vem o 3º ai. Como a gente vem estudando, nós estamos numa linha, não é? Numa linha de entendimento, numa linha de estudo, não é? Que o livro de Apocalipse, ele na verdade, ele não é um livro sequencial, ele é apresentado de forma paralela, sessões paralelas e progressivas, não é? Então nós vimos os 7 candeeiros, dos capítulos 1 e 3, vimos os 7 selos, do capítulo 4 e 7, agora estamos estudando as 7 trombetas, não é? Que termina agora nesse capítulo 11. E antes de tocar a 7ª trombeta, e nós já estamos próximo do juízo final, tá certo? Então é por isso que a gente divide o livro, né, em várias sessões, não é? Então, antes de tocar a 7ª trombeta, nós estamos aqui próximo do juízo final, próximo da 7ª trombeta, não é? E nós estamos agora nesse subtítulo do capítulo 11, num dos, que diz sobre as 2 testemunhas. E muitas dúvidas há sobre, né, o que são essas 2 testemunhas, Enoque, Elias, enfim. Então, o nosso entendimento aqui é essa linha, não é, que a gente adota, dentre outras que existe, mas a gente entende, não é, que essas 2 testemunhas, quando a gente relê o verso 3 que diz: darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Não é? Então a gente vai entrar em alguns textos, né, como por exemplo, eu convido você a Lucas 10, 1, 3, né, o Evangelho de Lucas 10, 3, que também fala dessa representação, né? Lucas 10, 1, 3 diz: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso,
peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros. Eis que os envio como cordeiros para o meio dos lobos. Então, quando a gente vê o contexto desse texto, que é a missão, né, dos 70, não é? Que estão aí, na verdade, fazendo com que a palavra do Senhor se expanda, além da ministração dos 12 discípulos. Na verdade, a gente tem o entendimento, né, de que essas duas testemunhas, né, que nós vimos, lemos e relemos, e que está aqui no capítulo 11 de Apocalipse, né, essas duas testemunhas, elas representam o quê? A igreja. Representam a igreja missionária, não é? Que, como diz a palavra aqui, de 2 em 2, não é? Eles vão se organizando e eles vão, na verdade, funcionando, não é? Através e por meio de Jesus Cristo, não é? Como foi uma ordenança. Vão de 2 em 2, não é? Então, por meio de seus ministros, por meio dos seus evangelistas, por meio dos seus missionários, não é? A igreja então vai se formando, não é? A igreja, na verdade, vai expandindo a sua palavra, não é? Então a gente entende realmente, não é? que as duas testemunhas, não é? representadas aqui é a representação da igreja. E essas duas testemunhas, identificadas como as oliveiras, né? os candeeiros, se você pode continuar, Apocalipse 11, né? Se você pode continuar comigo, Apocalipse, né? 11, no verso 4, são essas duas oliveiras, amém? Então são duas testemunhas, tá certo? Olha o verso 4. São estas as duas oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra, né? Então essas duas testemunhas, identificadas como as oliveiras e os candelabros, né? Elas também são apontadas, são descritas, né, no profeta Zacarias, né? Então, se você pode abrir comigo, né, Zacarias 4, né? Se você pode abrir Zacarias 4, né? Que é a visão que é dada para Zacarias do candelabro de ouro. Então, Zacarias 4, verso 3, procure lá comigo, que diz: junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. A partir do verso 11, então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que verte azeite dourado? E ele me respondeu: você não sabe o que é isso? Eu respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos. São os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Oh, glória! Coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então a gente vai lendo novos versos, lendo novas passagens, a gente vai realmente entrando mais na palavra, né? E ver realmente que a igreja, ela desenvolve esse trabalho,
né? Desenvolve esse trabalho missionário, desenvolve esse trabalho do ID, né? E que essa igreja, na verdade, nesse contexto de Apocalipse 11, ela está representada por quem? Por essas duas testemunhas, né? E que veja, né? E a gente já viu isso, mas eu gostaria de tornar realmente a falar, né? Que a igreja que está realmente fazendo com que a palavra de Deus ela seja ecoada aos quatro cantos, né? Isso será feito em 1260 dias, né? E como diz a palavra, né? São os 42 meses que está no verso 2, acompanhe comigo, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa. Então esses 42 meses, esses 1260 dias, eles estão sendo o quê? Pisoteados. Eles são períodos de quê? De dores, de aflição, onde realmente o evangelho está sendo pisoteado. Ele está sendo pregado, sim, não tenha nem dúvida, é o ID, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Jesus Cristo sendo conhecido, adorado, não é? Pelos quatro cantos do mundo, tá certo? Não há e não haverá nenhuma língua que não tenha condição, antes de Jesus Cristo voltar, de reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Não haverá absolutamente nenhuma língua, nenhum dialeto onde não terá acesso à palavra, não é? E isso realmente é uma prova, é uma característica bíblica, não é, de que Jesus Cristo voltará, e apenas voltará quando todos os povos terão acesso à sua palavra através da sua língua, né, de origem, tá certo? Mas é absolutamente claro, é absolutamente cristalino que o evangelho está sendo pisoteado. A palavra do Senhor, ela infelizmente está sendo de alguma forma, né, rechaçada, né? Então, na verdade, né, esse pisotear, não é? Nós estamos realmente vivendo momentos de aflições, né? Momentos de aflições entre a ascensão de Jesus Cristo até o juízo final. Então, esses 1260 dias representam isso, né? Representam, né? Então, é desde o momento de que Jesus Cristo ascende, né? Desde que Jesus Cristo volta ao Pai até o juízo final, 1260 dias, que é o período da graça. Observe comigo Apocalipse 12, 5 a 6. Observe comigo Apocalipse 12, de 5 a 6. Ele deu à luz um filho, ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Amém? O período da graça, o período onde nós estaremos e teremos condição de receber a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. E aí eu quero reler o verso 3 de Apocalipse 11, que diz: darei autoridades às minhas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de quê, igreja? Vestidas de pano de prata. Então, não há absolutamente como
nós separarmos, nós aniquilarmos o Antigo Testamento, como infelizmente muitos cristãos assim desejam fazer. O Antigo Testamento, na verdade, amados, ele aponta para o Novo. Não é? E quando em Apocalipse, que é o Novo Testamento, na verdade é o último livro, diz que as testemunhas estão vestidas de pano de saco, o que se representa isso? Por quê? Por que João está dizendo isso? Porque ele está vendo isso. Foi dito, Jesus Cristo disse a ele, escreva, pano de saco. Mas o que é o pano de saco? O pano de saco representa o quê? Arrependimento e humildade diante de Deus. Não é? Então, nós temos que entender realmente, né, e temos que buscar, e temos, na verdade, amados, que cavocar a Bíblia para que a gente entenda, né, para que detalhes não passem desapercebidos. Então, quando eu ler um verso, né, isso é maravilhoso, porque nos dá a condição de nós estudarmos e nos aprofundar mais na palavra. E a gente só consegue fazer isso, amados, quando nós estamos estudando, né? Nós estamos aqui tendo a oportunidade, né, na escola bíblica em ação, de nós o quê? Tomarmos a atenção, termos a atenção em todos os versos da Bíblia e entrarmos realmente nos versos, entendermos realmente toda a sua palavra, né? Porque às vezes a gente lê, não é, um verso e que a gente não se aprofunda, não é? Então eu fico imaginando quantas vezes nós lemos: darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetize durante 1260 dias, vestida de panos de saco. Mas espera aí, o que são panos de saco? O que representa? Não é? E aí, eu convido você a Jonas. Profeta Jonas, capítulo 3, não é? Com a palavra de Jonas, com a pregação de Jonas, não é? Quando Deus levanta Jonas, realmente, não é, para pregar a palavra aos ninivitas, a Nínive, a cidade de Nínive. Então, você observa, não é, o que a passagem de Jonas 3, 5 a 10, que nos dá realmente um entendimento maravilhoso, que diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Eu vou repetir. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer alguma coisa. Não lhes deem pastos, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor de sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho.
E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinham dito de que lhes faria, e não fez. Então, na verdade, quando Jonas declarou ao povo de Nínive que Deus iria destruí-los por causa da iniquidade, absolutamente todos responderam com o que, igreja? Olha que coisa linda. Responderam com o quê? Isso que é importante nós entendermos, né? Responderam com o quê? Com arrependimento. Responderam com jejum. Responderam com o quê? Com pano de saco, né? Então, na verdade, é o arrependimento, né? Então, essas duas testemunhas estão vestidas de quê? De pano de saco, arrependidas, mas para que pela pregação, as pessoas que ouvem a pregação do Evangelho se arrependam. E é exatamente por isso que é o objetivo do quê? De nós, da Igreja de Cristo. Então, qual o objetivo que a Igreja possui hoje? É exatamente o quê? É exatamente o quê? O que está passando o quê? Essas duas testemunhas. É exatamente. Não é? Amém, igreja? Não é? Dá para a gente entender isso? Não é? Então, é importante, não é, você se deparar realmente com essas palavras, não é, com esse conceito, não é? E pensar, não é? Amém ou não? Então vamos refletir um pouco, né? Mediante a tudo isso que foi explicado, não é? Vamos traçar realmente esse paralelo das duas testemunhas, como sendo da igreja, o papel da igreja, não é? Amém ou não? O papel do ID, não é? O ID, pregai o evangelho, da voz que clama do deserto, do arrependei-vos preparando o caminho para o Cordeiro, buscar realmente o verdadeiro batismo de arrependimento, não é? Tá certo? Então, amados, é justamente isso, né, que nós estamos aqui, né, para realmente fazer com que a gente entenda a nossa responsabilidade, entenda realmente, não é, que Jesus Cristo em Apocalipse, não é, ele está chamando, ele está me chamando, está te chamando, não é, porque os tempos serão abreviados, não é? Só, amados, que realmente é um livro que requer estudo, que requer aprofundamento, que requer, né, na verdade, nós nos posicionarmos não com medo. Né? A gente vê muito crente, né, e muitos, não poucos, não vou estudar Apocalipse, deixa para lá, é difícil, fala muito em morte, fala muito em desgraça. Não, muito pelo contrário. Né? É um livro, não é, que tá buscando com que eu e você, com que a igreja busque o quê? Não é? Busquem o quê? Pessoas para Cristo, almas. Por quê? Porque Jesus vai voltar, igreja. Jesus vai voltar. Né? Então você já imaginou, eu só estou falando imaginou, eu vou repetir. Você, né, não está certo. Você já imaginou se Jesus, por exemplo, se não tivesse, vamos supor, né, mas na palavra que Jesus voltaria? Tá certo? Bom, então quem morre, né, já vai para a glória, né? Tá certo? Já vai para o paraíso junto com Jesus e já vai para Nova Jerusalém. Puxa vida, esse sentido de urgência não existiria.
não é? Esse sentido de urgência não existiria. Não, mas não é? Jesus volta, arrebata a sua igreja e sim o quê? Se inicia a Nova Jerusalém, não é? E se inicia também o inferno. Né? Então vai chegar um ponto, não é? Que, como diz a palavra, 1260 dias, que fala, olha, acabou. Aqui acabou. Né? Por quê? Porque como a gente já viu, a igreja é o quê? Ela é contada. Contável por Deus. Não por mim, não por você. Né? Mas Deus já sabe o número de pessoas que estarão com ele na glória. Porque ele fala isso. É uma igreja contável. Né? 1260 dias, um período que contável, porque Jesus vai voltar. Depois, pela palavra, depois de quantos meses? 42 meses que ele assuntou, ele volta. Quanto é 1260 dias? 1260 dias. Dá para precisar? Não. Não dá. Mas o que ele quer dizer com isso que é que é um período que contável. Tá certo? Então, nosso grande objetivo como igreja, nesses 1260 dias, qual é a igreja? Qual é? É o IGE, pregar o evangelho. Não é? Tá certo? Não ser o quê? Ter o quê? As características dessas duas testemunhas. A igreja missionária, de 2 em 2. A igreja o quê? Como uma organização funcionando por meio dos seus ministros, dos seus missionários, dos seus pastores, dos seus evangelistas, dos seus diáconos, dos seus levitas, dos seus cristãos. Então, em nome de Jesus, não é? A gente como igreja, a gente precisa ter o quê? Esse entendimento. Não é? Tá certo ou não? Arrependei-vos, não é? Pregar o evangelho para que haja o quê? A preparação de quem? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Que a gente faça com que as pessoas busquem o quê? O verdadeiro arrependimento. Não é? Amém? Amém ou não amém? Então eu espero, né? Eu espero que você tenha realmente esse entendimento, né? Que você realmente tenha, não é, essa forma de entender a importância, né? De que a igreja somos nós, são essas duas testemunhas. Amém? Versos 5 e 6 de Apocalipse 11. O que nós lemos? Se alguém pretende causar-lhes dano, olha aqui. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai o quê? Fogo, e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Olha aqui, se alguém quiser, né? Se alguém causar dano à igreja, se alguém quiser realmente, amados, causar, não é, esse dano para a igreja representada pelas essas duas testemunhas, serão o quê? Destruídos. Porque a missão do evangelho deve ser o quê? Cumprida. Não, mas estão matando, né, em países onde a palavra ela não pode ser pregada, eles estão matando nos subterrâneos, estão matando à luz do dia, estão invadindo igrejas, sim, isso está acontecendo. Não há nem dúvida, isso está acontecendo. Só que nesse período, a igreja estará cumprindo a sua missão, que é de quê?
de pregar a palavra. Você não vai conseguir destruir a igreja. Nada, nem ninguém. Por quê? Porque a palavra ela é viva e vai renovando as duas testemunhas. A palavra de Deus vai sendo renovada nas nossas vidas. Nada e nem ninguém fará com que essa palavra pare. Desde o primeiro período, lá, lembra quando a gente estava estudando o primeiro período? Lá atrás, não é? O período apostólico. Quantas pessoas morreram? Quantos missionários foram mortos, crucificados? Quantos, não é? Você lembra disso? A gente já estudou a primeira parte, não é, da igreja que foi crucificada, depois ela foi perseguida, não é, de uma forma absolutamente voraz, mas a palavra de Deus ela não parava e nunca parou e não vai parar. Porque durante esses 42 meses, esses 1.260 dias, ela estará sendo o quê? Pregada. Então é nesse sentido que ninguém vai parar a igreja. E a igreja não para. Ninguém vai parar. Amém? Então isso é o quê? Isso é extremamente importante. É extremamente importante. Nada, absolutamente nada, vai fazer com que a palavra de Deus ela não seja promulgada. Ela não seja o quê? Pregada. Amém? Então, esse livro de Apocalipse, não é? Ele cumpre realmente o quê? Essa sua função. Não é? Que antes da vinda de Jesus, haverá a possibilidade de quê? De salvação. Porque quando Jesus voltar, esses 1.260 dias se encerrarão e será fechado o quê? O período da graça. Aí não tem jeito. E toda essa sucessão de fatos que a gente vem assistindo, vem entendendo, vem ouvindo, vem participando, vem estudando, vem entendendo, é uma sucessão de fatos realmente que faz e que deve fazer, né, com que as pessoas que ainda estão na escuridão, né, vejam a luz. Esse é o grande propósito. O grande propósito de Deus é esse, irmãos. Não se engane, não é? Por quê? Porque o nosso coração é um coração duro, um coração resistente, um coração de pedra, né? Então, o grande objetivo é esse, né? E nós já estamos o quê? Vendo e participando de tudo isso, né? Então, que em nome de Jesus, né? Que em nome de Jesus, a gente medite nessa palavra. Amém? Bom, nós vamos agora, não é, para o nosso momento de louvor e adoração, não é? Um momento aqui maravilhoso, né? Nós poderemos ouvir aqui águas purificadoras, né? De Isaías Saad. É realmente um cântico, um louvor maravilhoso. E depois voltaremos para a sequência do programa. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo
esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio que me cura. Eu sei que por onde esse rio passar, tudo muda de lugar. Flua, rio, flua como um rio, flua como um rio agora. Aqui flua, vem com teu rio, vem. Quero beber teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém, amados. Que louvor maravilhoso, não é? Águas que correm do trono, né, igreja? Água nova. É o novo. Jesus Cristo é o novo, igreja. É o que purifica, é o que filtra, é o que limpa, né? O objetivo dele é me limpar e te limpar. Que pena,
né? Que muitas vezes a gente esquece isso, mesmo a gente servindo, não é? A um Jesus que tudo pode, que tudo limpa, que tudo renova, que é o renovo, servimos ao renovo, ao Cordeiro, né? Muitas vezes nós somos levados não é? A não permitir com que essa água nos lave, nos renove, nos purifique, né? É uma água que cura. Onde ela passa, ela cura, ela transforma, né? Então, que em nome de Jesus, nesse dia especial, né? Nessa sexta-feira, dia da paixão de Cristo, que o Espírito Santo do Senhor, ele fale mais conosco, né? Ele destrua tudo que deve ser destruído nas nossas vidas, arrogância, prepotência, orgulho, né? Transformar realmente ainda, né? Todo o coração de pedra que nós temos em coração de carne. É isso que eu peço, é isso que eu oro, né? Para que a gente, em nome de Jesus, né? Em nome do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, né? Que a gente deixe com que essa água purifique nas nossas vidas, que essa água realmente limpe, que essa água realmente filtre, que essa água separe o que é santo e o que é profano nas nossas vidas, não é? Tá certo? Então eu oro para que exista mais santidade na nossa vida, né? E que o trono de Deus não seja profanado pelas nossas vidas, né? Que toda palavra maldita seja repreendida e seja expulsa das nossas vidas e da nossa boca. Amém? É isso que eu oro, é isso que eu peço, com que realmente Jesus Cristo faça a obra nas nossas vidas, que continue fazendo, e para que todos aqueles que ainda não o conhecem tenham um encontro real, né? De arrependimento real, de reconhecer o senhorio. Não só o Jesus Salvador, mas o Jesus Senhor. É por isso que é Senhor e Salvador. Primeiro buscar o senhorio, a obediência, a busca da sua palavra, e depois vem: Pai, eu quero isso, Pai, eu quero aquilo, Pai, você me salva aqui, Pai, você me salva ali. Amém? Que a gente busque realmente fazer a nossa parte, que a gente não se esconda nesse evangelho, né? Que a gente realmente se desnude, porque Jesus Cristo nos vê dessa forma, nos vê desnudado. Amém? Eu louvo a Deus, né, por esse programa, por essa rádio, louvo a Deus por essa oportunidade que Jesus Cristo nos dá, para que a gente entenda mais a sua palavra, para que a gente estude mais a sua palavra, essa palavra viva, essa palavra que transforma, essa palavra realmente que nos limpa, que nos purifica, porque a palavra é Jesus Cristo. Amém? Então eu louvo realmente a Deus, né? Nós estamos caminhando firmes realmente em Apocalipse 11, não é? Vimos hoje, não é, as duas testemunhas para a honra e glória, não é, do Senhor. A semana que vem realmente terminaremos todo esse conceito das duas testemunhas e vamos ver, vamos tocar a sétima trombeta. Amém? Vamos tocar a sétima trombeta, vamos terminar, né, mais essa sessão paralela, não é, encerrando com a sétima trombeta, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos no capítulo 11, já avançamos, não é, realmente, vários capítulos de Apocalipse. Se você perdeu algum programa, enfim, entre no YouTube, amados. Entre no nosso canal, lá você terá todos os programas gravados, não é? E é uma grande oportunidade para a gente ter realmente registrado, para a honra e glória do Senhor, né? Ter registrado a sua palavra, né? Todo o entendimento, né, de Apocalipse. Amém? Bom, programação da nossa Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, não é? Todas as segundas-feiras, nós às 19 horas temos o nosso curso de teologia e as inscrições estão abertas, né? Por quê? Elas estão abertas porque
A nossa teologia é feita em módulos, né? Nós estamos terminando esse mês, né? O curso de anjos, né? Então, mês que vem, a gente inicia um novo módulo para a honra e glória do Senhor, amém? Então, toda segunda-feira às 19 horas estaremos estudando. Quartas-feiras, nós temos o nosso culto. A primeira quarta-feira é o culto da família. A terceira quarta-feira é o culto de cura e libertação. As outras quartas-feiras é o culto de estudo e oração. Todas as primeiras e sextas-feiras, nós temos o nosso AME, não é? O nosso grupo de comunhão, realmente, que é uma benção. Escola Bíblica Dominical às 10 horas. Esse mês de abril, estudando Espírito Santo. E no domingo, às 19 horas, o nosso culto de celebração. Primeiro domingo de cada mês, não é? Nós tivemos, mês passado, primeiro domingo, nós tivemos o culto de ceia, né? E domingo que vem agora, para a honra e glória do Senhor, nós teremos o culto da Páscoa. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Nós estamos bem em frente ao ginásio de esportes, né? Vá, nos faça uma visita, amém? E para a honra e glória do Senhor, nós pregamos a palavra, ensinamos, né? E somos ministrados, somos ensinados como um corpo, buscando sempre a unidade. Se você quer fazer algum pedido de oração, quer fazer alguma crítica, alguma sugestão, não é? Entre em contato comigo, pastor João Lembro, 19, não é? Número do meu celular, 19993052651. 19993052651, não é? Me mande uma mensagem, não é? Que nós teremos aí toda a disposição para te atender. Eu quero fazer agora a oração final, a bênção apostólica, né? Para nós colocarmos realmente tudo que foi falado aqui, tudo que foi, né, compartilhado, entregar a Deus e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o seu santo nome, que essa palavra realmente, Pai, venha falar conosco, venha mudar conceitos, mas que venha nos edificar, venha nos ensinar. Que essas palavras venham realmente para nos limpar, para nos purificar. Em nome de Jesus, eu sou agradecido por essa palavra, sou agradecido por esse ensino, sou agradecido por essa rádio, Pai. Que o Senhor continue frutificando essa rádio, em nome de Jesus. Todos aqueles que falam, que promulgam, que ensinam, Pai, nesse espaço. Nós te louvamos, nós bendizemos o seu santo nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, igreja, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus eu oro e em nome de Jesus eu agradeço. Excelente sexta-feira, Deus nos abençoe, que nos dê um final de semana abençoado, um culto de Páscoa abençoado, em nome de Jesus. Amém.